Por que os personagens ficam tanto tempo andando pelo deserto? Por que essa cena entre o Zoro e o Chopper é tão importante? Como o Luffy cresce como personagem dentro desse arco? A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais. Então bora lá, rapá! Alabasta é o primeiro arco onde o Oda trabalha profundamente não só o micro, como em arcos anteriores, mas também trabalha o macro. Isso é, ele aproveita a imensidão do grande país Alabasta, suas cidades e localizações, assim como também aproveita os grandes conflitos políticos que estão acontecendo por lá. Antes, no arco do Chopper, lá em Drum, o Oda já tinha mostrado um tanto dos personagens tendo uma história dentro de um país propriamente dito. E sim, tinha um conflito político e algumas cidades, mas não eram o principal. O principal ali era salvar a Nami que estava doente, e o resto veio por consequência dos personagens estarem ali. Agora, em Alabasta, o bando dos Chapéus de Palha tá ali com o objetivo focado de ajudar a Vivi a salvar o país. Além do que, em Drum, nós vimos os personagens se deslocando de uma cidade para outra, mas não tivemos a sensação temporal e de espaço desse deslocamento. Os personagens iam de uma localidade para outra em poucas cenas. Já em Alabasta é totalmente diferente, tanto que na primeira parte do arco de Alabasta nós temos vários episódios onde os personagens estão simplesmente andando no deserto, conversando e enfrentando os bichos doidos que aparecem por lá. Dessa forma nós conseguimos ter uma noção muito melhor e muito mais do que isso, sentir a grandiosidade de Alabasta com seus desertos, sentir a dificuldade de transitar entre as cidades do país, principalmente quando você não tem o deslocamento adequado, como no caso dos Chapéus de Palha que estão a pé sem nada ali pra se locomover. Isso é tão bem feito pelo Oda que a gente quase que sente o cansaço dos personagens e o calor do sol escaldante na nossa própria pele. Sim, essa parte do arco é um tanto arrastada, mas eu acredito muito que tenha sido bem proposital pela parte do Oda. Até porque mais pra frente em Alabasta, o bando consegue se locomover mais rápido entre as localidades, seja em cima de um pato de elite ou em cima de um caranguejo gigante. Então eu acho que realmente o Oda tinha o objetivo de fazer essa parte ser arrastada nesse momento, porque isso era importante para a história. Mas além de ter o objetivo de mostrar a imensidão e grandiosidade de Alabasta, eu acho que também havia outro objetivo por trás. O objetivo de aproximar ainda mais os personagens do bando dos Chapéus de Palha. E é por isso que eu escolhi o título do vídeo como Alabasta são os amigos que fazemos pelo caminho, porque os personagens principais da história tiveram seus laços ainda mais fortificados. Porque se a frase que muitos dizem, qualquer lugar é legal quando estamos com pessoas que gostamos, se essa frase é verdade mesmo, então essa primeira parte do arco de Alabasta é onde isso foi testado ao máximo. Os personagens que tanto se chamam de companheiros tiveram que se suportar até em seus piores momentos, mesmo cansados e morrendo de sede. Isso me lembrou muito uma viagem que eu fiz pra praia com os meus amigos uma vez, que éramos todos amigos, todo mundo se adora, só que a gente ficou uma semana lá, foi tempo demais, e no final um só queria socar a cara do outro, era muito engraçado por causa desse tempo de convivência muito grande. E eu identifiquei isso muito nessa parte do arco de Alabasta. Os personagens se adoram, mas, mano, eles não têm pra onde ir. Eles têm que ficar se suportando 24 horas por dia. Então eu dei bastante risada mesmo. Eu, pra ser sincero, adorei. Eu rachava o bico quando eles começavam a brigar. E depois eu sorria muito quando continuavam a jornada como se nada tivesse acontecido. Uma verdadeira amizade mesmo. Amigos brigam, assim, depois fica suave. De quem eu senti pena mesmo foi do coitado do Chopper, que mal entrou na tripulação e teve que já segurar uma bucha dessa. E segurou uma bucha maior ainda quando o pessoal se desencontra e ficam juntos somente o Chopper, o Zoro e o Luffy. Como o próprio Zoro diz, o Luffy sempre dá trabalho com as maluquices dele, mas minha Nossa Senhora do Céu, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, me abençoe, Senhor Deus. O Luffy nessa parte dá muito trabalho pro Zoro. Ainda bem que não é trabalho pra mim, né? E sim pro Zoro. Aí eu assistindo não fico estressado que nem ele, eu só racho o bico mesmo. Mas enfim, o Luffy não para quieto. Aí toma o leite de um cacto alucinógeno e começa a ver o Crocodile na pele do Zoro e vai pra cima dele, porque o Luffy fica totalmente doidão. E o Zoro compra a briga. E o Chopper fica lá só se ferrando também, e eu continuo rachando o bico, e eu tenho certeza que você que tá vendo o vídeo também foi exatamente desse jeito com você. Mas eu lembro que nesses momentos eu ficava rindo e me perguntando, mano, olha isso, por que o Zoro, mano, o Zoro fica lidando com isso? Não é possível. Eu sei que ele gosta do Luffy, mas cara, isso aí tá complicado demais. E o Oda é brilhante no pequeno detalhe de ter deixado o Chopper junto dos dois. Porque o Chopper, como um tripulante novo do bando, vai ter o mesmo questionamento. Ele vai se perguntar, meu Deus, por que o Zoro aguenta isso? Que malucos são esses que eu me meti aqui? Quero voltar pra casa, quero voltar pra Drum. E então temos uma cena que pra mim é muito preciosa.
coisa, é o começo da aproximação entre o Zoro e o Chopper. Aproximação essa que gera momentos muito preciosos. Como esse aqui, o Chopper na cabeça do Zoro. Se fosse qualquer um dos outros do bando, o Zoro ia mandar sair pra lá, mas com o Chopper ele não faz isso. E nesse momento aqui também, ele ajudando o Chopper a limpar as costas. Que preciosidade, cara! Mas enfim, essas preciosidades começam nessa cena que também é preciosa. Vamos parar um tantinho pra dar uma analisada com mais calma nessa cena que eu tô falando. O Chopper, depois de ver tudo com o qual o Zoro tem de lidar, pergunta se todos os piratas são daquele jeito, escalam montanhas e atravessam desertos. E o Zoro diz que faz sentido o Chopper pensar assim, e que eles são uma tripulação de piratas diferente das outras, e que pra ver isso era só pensar no jeito do capitão deles. Essa fala do Zoro já traz a essência, a mensagem principal da conversa que ele vai ter com o Chopper. A de que, apesar de serem um bando, existe uma grande diversidade e diferença entre os membros da tripulação, principalmente se tratando de seus objetivos, de seus sonhos. Então o Chopper diz: "Meu Deus, será que eu vim pra um manicômio?" E o Zoro responde: "Que coincidência, eu tava pensando a mesma coisa." E o Chopper continua perguntando de um jeito parecido com uma criancinha tirando dúvidas. Mais uma vez, olha isso, presta atenção. Se fosse alguma outra pessoa da tripulação, tipo o Sop fazendo isso, o Zoro provavelmente já teria falado: "Mano, por que você quer saber isso?" Ou algo do tipo: "Nossa, mas você tá perguntando demais, hein? Fica quieto um pouco aí." Mas com o Chopper é diferente. Até o tom de voz e o jeito dele de falar com o Chopper nessa cena é diferente. Talvez porque o Chopper é só um garoto, e o Zoro, como já vimos, tem sim um tato mais atencioso com as crianças, uma paciência a mais. E talvez o Zoro tenha essa paciência a mais com crianças, esse carinho, porque a Kuina, sua amiga de infância, morreu quando era criança. E ela era cheia de juventude e sonhos, e poderia se tornar, junto do Zoro, uma das maiores espadachins do mundo. E por causa disso, o Zoro tem consciência da fragilidade da juventude, da curiosidade da juventude. E pra ele, quando ele tem esse cuidado e atenção com uma criança, é como se estivesse cuidando da Kuina e tudo que ela acreditava. Enfim, a conversa continua e o Chopper diz: "É que, pelo que eu vejo, no bando todo mundo tem um pouco de lobo solitário, principalmente você, Zoro." E o Zoro diz que os objetivos dos outros do bando são diferentes do objetivo do Luffy. Lembra que pro Chopper isso é informação nova. Quando o bando dos Chapéus de Palha, saindo de Logtown, disseram seus objetivos uns pros outros, o Chopper não tava lá ainda. Ele não sabe o sonho de cada um. E então o Zoro explica pra ele o que significa trabalho em equipe. Ele basicamente diz que é cada um fazer o que sabe, senão ele vai acabar com todo mundo. É isso, ele fala: melhor você dar o seu melhor, senão eu acabo com você. Isso é bem Zoro mesmo, essa explicação. E ele diz que se chamar de companheiros é bom, mas que ser lobo solitário também não tem problema. Essa parte da conversa é bastante esclarecedora de alguns pontos da relação do bando dos Chapéu de Palha uns com os outros, e mostra algo que alguns podem não gostar, mas eu particularmente gosto porque pra mim faz muito sentido. Essa parte da conversa mostra que, beleza, eles se chamam sim de companheiros e protegem uns aos outros, mas que isso não é unicamente baseado numa ideia de que eles fazem isso totalmente pela amizade e que é pelo poder do amor, da amizade, do companheirismo, meu Deus do céu, é um conto de fadas e que, nossa, tudo é lindo e maravilhoso. Mas mostra que estão juntos porque as pessoas do bando têm funções umas pras outras ali dentro. E isso que personagens bons fazem, eles têm funções dentro de uma história. O Zoro aguenta as maluquices do Luffy porque sabe que ele, de certa forma, vai ajudá-la a se tornar um espadachim melhor, que é o grande objetivo dele. Um exemplo disso é que o Luffy sempre se mete em umas confusões com os caras barra pesada, e por causa disso o Zoro enfrenta adversários fortes e tem a oportunidade de ficar ainda mais forte, que é o que ele quer. No caso da Nami, todos precisam dela como navegadora, porque senão não vão conseguir ir atrás dos seus objetivos, já que o barco ia ficar dando voltas lá na Grand Line sem parar e sem ir pra lugar nenhum. Claro que tudo isso gera companheirismo e uma amizade entre o bando. Eles gostam um dos outros profundamente. Mas essa conversa do Chopper e do Zoro, e esse jeito de falar de lobo solitário, nos mostra que em um nível mais profundo, todos continuam ali porque será benéfico para os seus objetivos, que eles estão se usando, por assim dizer, de certa forma. Mas não num sentido ruim, porque como eu já falei, beneficia todas as partes. Mas se algum dia não for mais benéfico, pode ser muito bem que um dos tripulantes do bando siga por outro caminho. Vamos dizer que do nada o Luffy fala: "Meu, vou me aposentar, rapá. Acabou, vou me aposentar, vou ficar aqui em Alabasta, gostei daqui, não vou mais sair daqui." Você acha que o Zoro vai ficar com ele lá pra sempre? Não, vai seguir aí pra tentar enfrentar
inimigos maiores, melhores, mais fortes, pra ele ficar forte também. Entendeu? Foi um exemplo simples, mas é basicamente isso. Eu sei que pode doer um tantinho, porque tira a nossa visão conto de fadas que podemos ter, do amor, do poder da amizade que sempre salva, o bando dos chapéu de palha, parará, tananã. Alguns diriam que essa ideia, né, que os personagens, por pensarem desse jeito, são egoístas. Outros vão dizer que não. E eu acho isso ótimo, porque isso aqui é só a minha interpretação. Tem milhares de outras. E quanto mais diferentes, pra mim, melhor ainda. E pra mostrar isso, o Zoro finaliza com uma pergunta e depois diz algo em seguida. Ele pergunta: por que a gente ainda se chama de companheiros? Quando estamos juntos há muito tempo, outros objetivos acabam surgindo no meio do caminho. Não sei explicar direito. Eu sei que é difícil de explicar, Zoro. Realmente é complexo porque é uma mistura de dilemas, sentimentos e tudo mais. Aí o Luffy continua muito doidão, causando demais, e o arco de Alabasta, depois dessa cena do Chopper com o Zoro, continua. E bora falar da Vivi rapidinho. Cara, a Vivi em dado momento ali em Alabasta, ela começou a me irritar bastante. Vou ser sincero. Ela vira um papagaio que fica falando as mesmas coisas. A gente tem que salvar todo mundo, a gente tem que parar sei lá o quê. Fica gritando, meio que esperneando em alguns momentos. Eu gosto da personagem da Vivi, gosto mesmo, mas ela ficou meio irritante em dado momento de Alabasta. E eu não tava entendendo por quê, eu tava sentindo essa irritação, esse rancinho dela. Até que veio a cena que o Luffy ajuda a consertar a personagem, por assim dizer, e manda a real pra ela. E ele faz isso usando o que eu falei antes pra vocês, daquela cena do Chopper com o Zoro. Eu vou explicar melhor. A Vivi não quer que ninguém morra durante o conflito entre o exército real e o exército rebelde. E o Luffy sabe que isso é impossível e manda a real pra ela. E ela diz: o que tem de ruim em querer que as pessoas não morram, Luffy? E aí o Luffy responde: mas as pessoas morrem. É aqui que o Luffy cresce como personagem demais e mais uma vez. Ele mostra uma maturidade, uma responsabilidade e mostra que sabe aceitar as condições reais e impostas pra ele, mesmo que sejam ruins, como pessoas morrendo. Ele sabe que no meio dessa guerra de Alabasta vai ser impossível alguém não perder a vida. E que, inclusive, se eles não irem logo atrás do Crocodile, mais pessoas do que deveriam vão perder a vida. E ele tá, assim como eu estava, irritado com a Vivi. Porque ela tá enganando a si mesma, acreditando que realmente ninguém vai morrer, que isso é possível. A Vivi tá escondendo seus sentimentos e não tá falando o que tá sentindo e pensando. Ela tá fingindo. E o Luffy fica irritado com ela porque sabe disso. E como considera ela sua companheira, gostaria que ela confiasse nele, que mostrasse a verdadeira Vivi e não ficasse fingindo ser quem não é. Porque me diz, quem mais do que o próprio Luffy não tem medo nenhum de mostrar quem é de verdade, de falar o que tá pensando? E o Luffy considera ela tanto como companheira que em dado momento até dá um soco nela no meio da discussão. Ela dá um tapa nele, né, e ele vai lá e devolve com um socão. Porque pra ele, os dois estão total em pé de igualdade. Ela é uma companheira dele. E o Luffy já falou que não gosta de gente frouxa. Então nunca ia aceitar alguém frouxo se tornar seu companheiro. Nunca ia falar pra alguém frouxo o que ele falou pra Vivi: você é nossa companheira, nós somos seus companheiros. E aí entra também o que eu falei antes. O Luffy tá irritado com ela porque, além de não mostrar o que tá sentindo, ela não tá confiando em seus companheiros, não tá alinhando seus objetivos aos dos seus companheiros. E isso tem tudo a ver com aquele papo do Zoro com o Chopper de antes. O Luffy diz pra ela usar eles também pra combater o Crocodile. E no final, quando a Vivi chora, o Luffy diz: ah, não é que essas lágrimas caem mesmo? Com isso ele quer dizer que finalmente ela tá confiando em seus companheiros pra mostrar de verdade o que tá sentindo e pensando. Frustração, medo, insegurança. Outra cena incrível, que pode inclusive também acabar com a ilusão que alguns tinham sobre o Luffy. Alguns poderiam pensar que ele ia querer ser um Homem-Aranha da vida e ia querer salvar todo mundo e não deixar ninguém morrer, mesmo sabendo que não tem como. Mas ele tá além disso. Ele sabe que não tem como fazer isso, principalmente na situação em que se encontra a Alabasta naquele momento. O Luffy cresce demais como personagem nesse momento. E só pra terminar sobre a Vivi e a gente seguir em frente, o Luffy ajuda a dar uma consertada na personagem nesse momento, como eu falei. Mas ainda assim, tem um momento da Vivi que cria bastante expectativa e real entrega pouco. É o encontro dela com o seu grande amigo de infância, Koza, que também é o líder do exército rebelde. Tem um monte de flashbacks bem feitos mesmo e emocionantes das interações entre a Vivi e o Koza crianças. A gente realmente se envolve na relação desses dois e fica muito esperando pra ver como vai ser quando se encontrarem. Aí tem uma hora que eles quase se encontram, mas não conseguem, o que aumenta ainda mais a expectativa. E aí, quando se encontram mesmo, não é nada
demais. Parece até que o Koza mal lembra da Vivi, cara. Ele olha assim, meio que dá uma cagada pra ela, até pergunta alguma coisa, mas não tem aquela emoção do tipo, meu Deus, Vivi, você tá viva, você tá aqui, sabe? E mesmo depois, quando as coisas acalmam, eles não têm nenhum momento grandioso à altura da expectativa que foi construída. É tudo muito rápido e nenhum deles fala profundamente como tava se sentindo e tudo mais. Eu acho que eles realmente poderiam ter tido um momento só deles, sabe? Talvez depois de toda a confusão lá com o Crocodile, a guerra acabar, ficar tudo mais calmo, um diálogo entre eles agora falando a saudade que tava um do outro, o que tinham pensado, o que tinha acontecido, o que não sabiam o que dizer quando se encontrassem um ao outro, um olhar pro outro e falar, meu Deus, olha, você se tornou uma pessoa grandiosa, tava lutando por algo grandioso. Os dois estavam lutando pra salvar o reino, né? Um do seu jeito e o outro do outro, mas os dois estavam lutando pela mesma coisa. Então seria muito legal ter visto, ter tido uma conversa dessa entre eles, o que não aconteceu. E falando em confusão, vamos voltar aí pra quando Alabasta não tinha acabado a confusão, tava rolando uma guerra muito doida lá e eles estavam tentando resolver. Alabasta segue a essência daquela conversa entre o Chopper e o Zoro e bota cada um dos personagens pra ter suas próprias lutas e dar o seu melhor. Inclusive, a luta do Chopper e do Usopp pra mim é a melhor, porque é divertida demais. Quando o Usopp finge que o martelo tem umas toneladas, é bom demais. E a luta deles também é muito engraçada por causa dos poderes dos inimigos, que criam uma dinâmica muito interessante. Um rebate bolas explosivas com um cachorro canhão, e a outra é uma topeira que cria buracos e fica se movimentando por eles. O Luffy contra o Crocodile também é muito épico, e a partir daí, Alabasta vira aquele bom e velho One Piece que todos conhecemos. Porradaria pra cá, pra lá, algumas palavras inspiradoras no meio, e mais porradaria, mais soco pra cá e pra lá. O Luffy salvando alguém que ele mal conhece, no caso a Robin, porque ele tá afim, quero salvar ela, não vou deixar ela aqui. Geral rindo com um banquete maravilhoso, os guardas tentando não rir, mas depois não conseguindo segurar o riso. Real, aquele velho e bom One Piece que eu amo demais e me divirto muito mesmo assistindo. E claro, eu não posso deixar de falar do momento épico em que a Vivi vai se despedir da tripulação do Chapéu de Palha, e eles, como não podem falar que eram companheiros dela, levantam seus braços com o X marcado pra se despedir dela. Tem muita gente que hoje em dia, vejo, tem essa tatuagem do X por causa dessa cena. E então, encerramos o arco de Alabasta. Se teve uma única coisa que eu não gostei nesse arco, foi o guarda real, o Pel, ter sobrevivido depois da explosão de uma bomba com força de uma bomba nuclear. É uma bomba nuclear. Cara, sério, não tem como ele ter sobrevivido nem ferrando. Isso eu não gostei. Mas acho que é isso. Com certeza tinham mais coisas pra cobrir de Alabasta, mas eu decidi pegar o que eu achei mais interessante e falar aqui, porque senão esse vídeo que já tá longo ia ficar mais longo ainda. Eu vou fazer uma análise de Skype também, mas pra esse arco eu pretendo separar alguns momentos específicos bem importantes e fazer vídeos só sobre eles. Então eu faço o geralzão, que nem eu fiz aqui, e de alguns momentos específicos pra falar sobre eles de uma maneira mais aprofundada, porque vale muito a pena. Tem algumas cenas que mudam ali o rumo de Skype e também são muito boas. E mais uma vez eu digo, Alabasta são os amigos que fazemos pelo caminho, sejam amigos novos ou os antigos também.